Beleza, pessoal? Meu nome é Tiago Carvalho, bem-vindo ao seu canal Me Ajuda Medicina. E na aula de hoje vamos falar sobre puerpério fisiológico. E se você chegou até o nosso canal, deixa aquele like para valorizar o nosso trabalho que está sendo entregue a você de forma gratuita. E se até o final da aula a gente conseguir lhe ajudar, esclarecendo suas dúvidas, se inscreve no canal e vem participar da nossa família. Beleza, pessoal? E você ainda pode estar conversando comigo pelo Instagram do canal, Me Ajuda Medicina Oficial. E antes de iniciar a nossa aula, eu gostaria de prestar aqui uma homenagem para essas duas mulheres super poderosas, a doutora Daniele e a doutora Cristiane. As duas foram minhas professoras do internato de ginecologia e obstetrícia. Duas pessoas, pessoal, de primeira qualidade. A competência chegou aí e parou. Eu até costumo dizer que quando eu for grande, eu quero ter a competência dessas duas moças aí. Porque, gente, elas chegavam no plantão e a única coisa que dizia é: o que que tem para mim hoje? E poderia aparecer o que fosse, que elas resolviam da melhor forma possível, de forma bem humana e alegre e esclarecendo todas as nossas dúvidas. Então, fica aí, professoras, meu muito obrigado aí por compartilhar tanto conhecimento para conosco. Bom, então vamos começar falando sobre o que é o puerpério. O puerpério, ele é um período que compreende o pós-parto, que se inicia após o nascimento do concepto, e a saída da placenta. A saída da placenta também que nós podemos chamar de dequitação. De forma didática, nós ainda podemos dividir o puerpério em 4 fases, onde nós temos aí o puerpério imediato, que vai até 2 horas após a dequitação, o puerpério mediato, que compreende entre 2 horas até o 10º dia após a dequitação, o puerpério tardio, que compreende do 10º dia até a sexta semana ou 42 dias da dequitação. Existem ainda alguns autores que consideram aí o puerpério remoto, que vai do 42º dia pós-parto, sem data de término definida. Isso porque esses autores consideram que o puerpério só tem término quando a mãe deixa de amamentar. O que eu quero ressaltar também é que no período puerperal, uma série de modificações no corpo da mulher vai ocorrer. Isso porque todos os sistema cardiovascular, digestivo, urinário, endócrino, passarão a funcionar assim como funcionavam antes da mulher ficar gestante. Então, como a mama ela ainda não retornou ao seu período, ao seu estado pré-gravídico, pelo fato da amamentação, então o puerpério para esses autores ainda não cessou. Então, para esses autores, o puerpério só termina com o final da amamentação. Bom, nós iremos falar agora de algumas modificações anatômicas e fisiológicas de alguns órgãos. E nós iremos começar falando do útero. Então, o útero, pela ação do hormônio ocitocina, ele sofre contração e as fibras musculares pinçam os vasos sanguíneos miometrais, reduzindo o sangramento. Isso é muito importante, porque com a ação da ocitocina e essa contração muscular, nós vamos ter aí a compressão dos vasos sanguíneos a nível uterino. E isso aí vai fazer com que o sangramento seja reduzido logo ali no puerpério imediato. Então, a contração uterina também leva à redução do seu volume, muito importante. Nesse momento do puerpério imediato, nós devemos realizar a palpação abdominal para verificar a altura e a consistência do útero, que deve ser firme. Nós devemos, observar já uma certa involução do útero e ele deve estar firme. Quando nós identificamos essas duas características, nós chamamos de globo de segurança de Pinard. Caso nós não encontramos essas características no útero, aí já vem as possíveis complicações. Então, ao final do primeiro dia, o útero ele deve estar próximo da cicatriz umbilical, um pouco acima, ali 2 centímetros por aí, mas ele deve estar ali ao nível da cicatriz umbilical. Com uma semana, o útero ele deve estar ali entre a cicatriz umbilical e a sínfise
púbica, ou seja, o útero deve estar regredindo. Após o terceiro dia, essa regressão ela ocorre 1 centímetro por dia. Esse tópico aqui, ó, cólica durante a amamentação. Por que eu coloquei aqui? É importante explicarmos para a puérpera que no momento da amamentação ela pode sentir cólicas. E essas cólicas são fisiológicas. Por quê? No momento da amamentação, a ocitocina ela é liberada. E a ocitocina vai atuar a nível uterino, promovendo a contração desse útero, o que é um mecanismo benéfico, como acabamos de observar. Então, essas cólicas durante a amamentação é fisiológica. É importante esclarecer para essa puérpera para ela ficar tranquila. Lóquios ou loqueação. O lóquios, pessoal, é a secreção vaginal que ocorre após o parto. Essa secreção vaginal, ela pode perdurar aí por 3 ou 4 semanas. E o lóquios, ele possui também uma característica que vai evoluindo com o passar do tempo. Ele pode ter uma variação em relação ao seu odor, em relação à sua cor e ao seu volume. Então, a secreção vaginal pós-parto, ela é composta por sangue, fragmentos da decídua, que é a parte endometrial funcional. Nós podemos ter ainda bactérias e exudatos vaginais. Então, com a evolução do tempo, com o passar do tempo, o lóquio ele pode receber o nome de lóquia rubra, onde ele é constituído predominantemente por sangue e células da decida e compreende entre 2 a 4 dias. Depois nós temos aí a lóquia fulva ou fusca, composta por sangue mais escuro e compreende um período que vai de 4 a 10 dias. Nós temos em seguida a lóquia flava, composto por leucócitos e exudatos de coloração amarelado ou clara cerosa, que vai até 3 semanas. E nós temos por último aí a lóquia alba, de coloração amarelada e esbranquiçado. Então aqui nós já temos aqui toda a evolução da secreção vaginal. Em cesarianas múltiplas e puérperas que não amamentaram, o sangramento ele costuma ser maior. Temperatura. Nas primeiras 24 horas, é possível que a temperatura dessa puérpera ela esteja aumentada acima de 38 graus. E isso é provocado por quê? Processos de contaminação por microlesões, esforços realizados no trabalho de parto, possível desidratação, existe uma hemorragia que ocorre ali durante o trabalho de parto que pode levar a uma desidratação leve, tremores em 25 a 50% das puérperas, drogas anestésicas utilizadas, hemorragia e embolia microamniótica. Então, esse aumento de temperatura nas primeiras 24 horas, ele pode ser fisiológico, mas nós devemos estar bastante atentos para sabermos diferenciar o que é fisiológico e o que vem a ser uma elevação de temperatura patológica. Porque a elevação, a temperatura, ela nos fornece informações muito importantes, principalmente quando estamos com suspeita de infecção. E aí, passados-se essas 24 horas, caso a gestante ela venha a ter 2 episódios de temperatura acima de 38 graus em 10 dias após o parto, pensar em complicação puerperal, principalmente na infecção. Quanto ao sistema cardiovascular, é sabido que durante a gestação, essa gestante ela ficou hipervolêmica, onde ela teve aí um aumento de até 50% do seu volume total e 30% da massa eritrocitária. Então, no período puerperal, é fisiológico que essa mulher ela venha a ter uma diurese aumentada para diminuição de todo esse volume que foi adquirido durante o período gestacional. Então, até o 6º dia, essa diurese vai estar aumentada, onde ela vai ter aí uma perda significativa de volume e de peso também. A resistência vascular, que antes estava reduzida, ela retorna ao habitual e a pressão arterial, ela tende a ficar semelhante ao período pré-gravídico do 3º semestre.
Em relação à hematologia, nas primeiras 24 horas nós podemos ter uma leucocitose, onde os leucócitos podem chegar até 25.000. Esse aumento é até benéfico, porque no trabalho de parto, como nós estamos vendo, várias microlesões a nível uterino, perineal, ocorreram, e dessa forma é importante que o sistema imunológico esteja atento para defender essa puérpera de qualquer início de infecção, impedindo que micro-organismo patogênico se multiplique e se desenvolvam. A hemoglobina ela volta ao normal com 6 semanas e o volume sanguíneo volta ao normal com 1 semana. Sistema urinário. Então, edema e lesões traumáticas do trígono vesical e uretra podem causar retenção urinária, mas a resolução ela ocorre ainda na primeira semana. As drogas anestésicas utilizadas também no trabalho de parto podem causar essa retenção urinária e a diurese pode estar diminuída. E apesar da diurese poder estar diminuída, nós devemos suspeitar de retenção urinária na ausência de urina após 6 horas. E nós devemos estar atentos também para uma possível infecção urinária em puérperas que se queixam de disúria ou para aquelas que realizaram cesariana e que estão em uso de sonda vesical. Em relação ao sistema digestivo, nós podemos observar um retardo na primeira evacuação pelo relaxamento da musculatura pós-parto, e esse retardo também pode estar relacionado pelo desconforto quando existe a presença de cicatriz de episiorrafia, cesariana e hemorroidas. Já no primeiro dia, nós podemos observar também uma perca de peso acentuada por essa puérpera, por conta da maior diurese, saída de lóquios e da amamentação. Quanto à pele, locais onde tinham estrias vermelhas, elas ficam pálidas, e os locais de hiperpigmentação, como a linha negra, elas desaparecem ou ficam pálidas. Em relação ao assoalho pélvico, nós podemos observar estiramento do assoalho pélvico pela passagem do feto, gerando com isso lesões estruturais anatômicas e nervosas na região. E os fatores que predispõem a essas lesões estão relacionados a fetos grandes e duração do período expulsivo. Quanto maior o tempo do período expulsivo, mais lesões podem ser ocasionadas. Nesse ponto, pessoal, o obstetra ele deve estar ali de perto olhando a evolução do trabalho de parto, porque caso não ocorra uma evolução favorável, o que poderia ser um parto normal deve se tornar uma cesárea. Dessa forma, todas essas lesões estruturais a nível do assoalho pélvico serão reduzidas e minimizadas. Quanto ao sistema endócrino, com a saída da placenta, nós iremos ter logo de cara uma redução do HCG, da progesterona e do estrógeno que eram produzidos por ela. Em relação à prolactina, ela passa a inibir o GnRH, promovendo aí uma inibição do ciclo menstrual. Mesmo assim, algumas puérperas ainda podem menstruar, mas somente 1/4 das menstruações serão ovulatórias. Mas isso aqui, pessoal, só é verdadeiro para aquelas puérperas que estão alimentando o seu bebê através do aleitamento exclusivo, porque os níveis de prolactina eles tendem a se manter constante na circulação, dessa forma inibindo de fato o GnRH. Mas como vocês podem ver aqui, algumas puérperas ainda podem ter menstruações ovulatórias e por conta disso podem engravidar. Então, não dá para confiar como método contraceptivo apenas aí a questão da amamentação. Outro hormônio também secretado com a amamentação é a ocitocina. E com a inibição do GnRH, consequentemente, nós iremos ter também aí a diminuição do FSH e do LH. Alterações psíquicas ou luz puerperal. Bom, pessoal, até 80% das puérperas pode apresentar mudanças transitórias de humor. Então, é um número bastante expressivo e nós devemos estar atentos para essas modificações de humor. Essa alteração de humor ela está associada às alterações hormonais.
podendo surgir entre o terceiro e o 10º dia pós-parto. As manifestações clínicas suspeitas são tristeza, choro, ansiedade, insônia, irritabilidade e cognição alterada. Outro dado muito importante que requer a nossa atenção é que de 80% das puérperas que porventura venham a passar por uma mudança de humor, 25% podem evoluir para uma fraca depressão. Então nós devemos estar atento a essa clínica que a gente acabou de ver e que caso a gente identifique, a gente possa estar encaminhando essa puérpera para uma avaliação psicológica. Importante também atentar que caso seja prescrita alguma droga para o controle do blues puerperal, nós devemos conhecer bem a farmacocinética dessa droga, porque algumas podem passar para o leite. Bom, pessoal, então nós acabamos de ver algumas modificações fisiológicas que o corpo dessa puérpera irá passar. E nós vamos ver agora como nós devemos realizar o exame físico dessa puérpera, como nós devemos avaliar essas modificações para saber se são fisiológicas ou não. Então, a princípio, nós devemos aferir os sinais vitais, como pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória e temperatura. A temperatura recomendada é a temperatura oral e não axilar, porque nesse momento a puérpera ela está amamentando. Então, a mama ela pode estar um pouco mais aquecida pela questão da produção do leite e ter alguma modificação no momento da coleta do valor da temperatura. Então, o ideal seria a temperatura oral. Nós devemos ver aí as modificações da mama, como a produção de colostro, se estão túrgidas, flácidas, engurgitadas, presença de fissura. Na realização da palpação abdominal, nós devemos buscar o fundo uterino, medir o grau de involução e a consistência desse útero. Em parto cesárea, nós devemos realizar a inspeção do sítio cirúrgico para observar se aquela cicatrização ali está sequinha, se existe a presença de secreção ou não. Perdas vaginais, nós devemos avaliar as características do lóquios. A inspeção do períneo, nós devemos observar a cicatrização da episiorrafia ou de alguma outra sutura que foi realizada por conta de laceração do canal. Em relação aos membros inferiores, nós devemos realizar a palpação da panturrilha na busca de investigarmos o surgimento de edema e de trombose. Em relação às eliminações vesicais e intestinais, nós devemos fazer uma pergunta para a puérpera se estão presentes ou não e atentar para as puérperas que estão em uso de sonda vesical. Na presença de dor em cólica durante a amamentação, não podemos usar antiespasmódico, como falamos no início da apresentação. É benéfico essas cólicas por conta da ação da ocitocina no útero e ajuda na regressão uterina. E não se recomenda a realização de nenhum tipo de exame laboratorial ou de imagem em caso de evolução normal. Se o parto foi normal, a alta está prevista para até 24 horas. Se parto cesáreo ou instrumentalizado com fórceps, a alta está prevista para após 48 horas. Se nesse período de 24 a 48 horas alguma complicação for identificada, a puérpera poderá ficar mais alguns dias internada no hospital e a alta ficará a critério médico. Em caso de parto cesáreo, essa puérpera deve retornar após 15 dias para avaliação da cicatrização e retirada dos pontos. Falando agora um pouco sobre os cuidados com a mama, nós temos aí a apojadura, que é o preparo da mama para a produção do leite, onde nós temos aí a atuação principalmente da prolactina. O primeiro leite produzido pela puérpera nós chamamos de colostro. Ele é um leite rico em proteínas e imunoglobulinas. É produzido até o terceiro dia. Então, as primeiras mamadas realizadas pelo recém-nascido é muito importante, principalmente aqui por conta do aporte imunológico que estará sendo passado para o RN. Então, após o terceiro dia com a saída do colostro, a mama passa a produzir um leite mais maduro, rico em macronutrientes como proteínas, carboidratos e lipídios.
e uma série de vitaminas, com exceção da vitamina K. O leite que sai no início das mamadas, ele é mais rico em água, e a porção que sai no final é mais rico em lipídios. Então, pessoal, é muito importante que o recém-nascido ele esvazie a mama por completo, porque só assim nós iremos estar garantindo o aporte nutricional e energético completo para esse RN. Porque, vejam bem, no início ele está sendo hidratado ali com a água presente naquele leite e no final ele irá receber os lipídios, também bastante importante para a sua nutrição. Então, é muito importante que a mama seja esvaziada por completo. A prolactina, que é o hormônio que auxilia ali na produção do leite, ela é produzida sempre que ocorre a sucção, a mamada da criança. Então, sem a presença da prolactina, não há produção de leite. E a mulher que não amamenta, consequentemente, a glândula mamária deixará de produzir esse leite. A ocitocina já é o hormônio que auxilia na ejeção, promovendo aí a contração das células mioepiteliais que circundam os acinos mamários. A mama ela sempre deve ser higienizada apenas com água e sustentada por sutiã adequado, e em caso de mamas túrgidas, engurgitadas, o esvaziamento manual deve ser realizado. Falando agora um pouco sobre algumas orientações que devemos fazer no puerpério imediato. A deambulação precoce ela deve ser estimulada, mas devemos ter atenção para as puérperas que se queixam de lipotímia, que é aquela sensação de desmaio. Então é sempre bom ter alguém do lado, um acompanhante, para auxiliar ela nessa deambulação. O uso de cinta também é estimulado para conter flacidez. A alimentação ela é liberada logo após o parto transpélvico e após a recuperação anestésica, se o parto foi cesariana. A estimulação da ingesta hídrica também é realizada. A higiene do períneo com água e sabão deve ser realizada. A higienização do períneo deve ser realizada com água e sabão. E se é episiografia, nós podemos estar recomendando gelo para aliviar a dor e prevenir hematomas e edemas nas primeiras horas. O início da atividade sexual só é recomendado após 40 dias. É importante informar para o parceiro sexual que a diminuição da libido ela pode ocorrer e isso está relacionado com a presença da prolactina e também da própria demanda materna, que tem que cuidar do bebê, amamentar, uma série de cuidados e atenção que ela tem que dar ali para o bebê. A contracepção ela pode ser realizada através do uso de progestógeno mais amamentação. O uso da anticoncepção convencional com estrogênio, ela não é recomendada, pois ela interfere na amamentação. Em relação a alguns medicamentos que são utilizados, nós temos aí a ocitocina, que é utilizada para prevenir hipotenia uterina. Também tem a ocitocina nasal para auxiliar ali na ejeção do leite. Isso só é recomendado se necessário. Antibiótico profilático em cesarianas e o sulfato ferroso por 3 meses para repor a reserva de ferro que porventura tenha sido perdida na hemorragia que ocorre no parto fisiológico. Em relação a alguns exames, eu só vou citar, não vou entrar em detalhes, porque cada um desses exames aqui são temas específicos de aula. Então, atentar para o grupo sanguíneo e o fator RH, CUMBS para avaliar o ROGAM, se necessário, HIV positivo, suspender a amamentação e AZT para o RN. E por fim, nós temos aqui o VDRL, que é o exame utilizado para o diagnóstico de sífilis. Se alterado, verificar a questão do tratamento com essa gestante e comunicar ao pediatra que a criança também pode estar contaminada, infectada. Inclusive, nós já temos uma aula pronta, falta só postar, pessoal, sobre sífilis na gestação e sífilis no RN. Beleza, pessoal? Então, se a gente conseguiu lhe ajudar até aqui, se inscreve no canal para participar da nossa família. Se ficou alguma dúvida, me procura no Instagram do canal e lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas também de muito estudo. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.